Olá, estamos de volta com mais um episódio da terceira edição do Abradilan Cast. Eu sou Viviane Massi e hoje vamos conversar sobre como conciliar o uso da tecnologia e a humanização na jornada do cliente da farmácia. Mas antes, quero te pedir para se inscrever no canal, ativar as notificações, seguir o perfil da Abradilan no Spotify. Eu falo isso em todos os episódios, isso é muito importante, até para essas plataformas entenderem que este conteúdo é relevante para você. Então não deixe de fazer isso que eu pedi e acompanhe também, assista aos outros episódios das outras temporadas, a primeira temporada, a segunda temporada, tá tudo disponível aqui para você. Está aqui comigo, vou apresentar um de cada vez, Bruno Sodré, que é vendedor profissional, com 15 anos atuando na indústria farmacêutica, tendo participado da área comercial de duas grandes empresas do setor, Eurofarma e EMS. É treinador e especialista em experiência do cliente para farmácias com certificação pela Universidade de Harvard. Bruno, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme ter você aqui. Eu que agradeço, muito obrigado. É um sonho estar aqui, na verdade. Não sei se teve gente que falou isso hoje ou nesses dias, mas é um sonho. Eu externei esse sonho para muitas pessoas próximas. Quando eu falo treinamento lá, às vezes, cara, que sonho estar num grande palco, num grande programa. E é mais um passo. Então, muito obrigado por isso. Você jogou para o universo. Quando a gente joga para o universo, ele devolve. Ele é bem generoso. Eu acredito muito nisso, verdade, tá? Eu também. E também está conosco o Felipe Mansur Santa Rosa, especialista em inteligência de negócios, dados e resultados, e fundador da Vertical, uma agência especializada em interpretar dados do varejo. Com mais de uma década de dedicação à coleta e interpretação de dados, seu trabalho tem sido atacar a complexidade do varejo moderno por meio de dados e análises focadas no processo de tomada de decisão, ajudando varejistas a desvendarem os seus clientes e a descobrirem as melhores formas de ampliar o fluxo em lojas e incrementar o ticket médio. Felipe já atendeu empresas como P&G, Grupo Pão de Açúcar, Raia Drogasil e foi palestrante, né, na Abrafarma como palestrante, entre outras empresas. Também tem um currículo de peso. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Vivi. Eu aproveitei que o Bruno jogou para o universo e estou aqui também realizando um sonho, viu? Obrigado pelo convite. Obrigado pelo privilégio de estar aqui com você e com o Bruno. Eu que agradeço. A Abradilan, também agradeço em nome da Abradilan, tá? Por terem aceitado o convite. Bom, a minha primeira pergunta acho que é para a gente fazer um esquenta aqui, né? Começar a refletir sobre o tema, porque a gente está num momento, numa época em que a gente fala da tecnologia, IA, como que a tecnologia pode ajudar os processos, mas ao mesmo tempo eu também tenho ouvido cada vez mais se falar em humanização. Então eu acho que o que a gente tem que entender e até explicar para a nossa audiência, e eu estou contando com vocês para isso, é como a gente pode aplicar as tecnologias, usar IA, mas nunca perder a humanização na relação com o cliente. Porque, no final das contas, o cliente quer esse contato, ele quer o olho no olho, ele quer conversar, ele quer tirar dúvidas. Tanto que quando a gente tem que falar com um robozinho, a gente fica irritado, né? Ninguém quer falar com um robô numa central, aí cansa, desliga, não vai à frente. Então, a minha pergunta vocês acreditam que é possível usar a tecnologia sem desumanizar? Bom, Vivi, usar a tecnologia, ela parte da premissa que tem um humano por trás desenvolvendo. Então, a palavra-chave, para mim, é a questão da eficiência. O varejo, ele é uma eterna busca pela eficiência. A minha loja tem que ser cada vez mais eficiente. Nisso, existe um movimento de aumento da utilização da tecnologia. E como toda tecnologia, ela é o resultado de um desenvolvimento humano. Quando você falou, olha, nós não gostamos de falar com robô, isso é muito verdade, né? Passou aquela época quando a gente ligava em alguns lugares e tinha um robô fingindo que estava teclando e falando com você, né? A grande chave por trás disso, para abrir essa porta da humanização, é entender o que o seu cliente busca. Quando você entende e traduz a necessidade dele, você pode sim falar com um robô, mas não é um robô parametrizado, um robótico. Ele não é robotizado o atendimento, porque nenhum de nós é robotizado. Então, quando a gente começa a entender o que o cliente busca, interpretar o que ele quer dizer através dos dados, dos fatos, das informações, a gente consegue transformar um robô numa pessoa, um atendimento pessoal. E isso é incrível. E a tecnologia está aí
exatamente para isso. Eu acho que o grande ponto da nossa conversa hoje é justamente falar isso, para nós e para o público, que daqui a pouco os robôs vão estar mais humanos do que os próprios humanos. Hoje a gente está com medo isso, gente. Lógico que vai ter sempre o olho no olho, nunca eles vão substituir a gente, nunca. Mas a gente está vivendo uma era de inteligência artificial, o ChatGPT de uma forma tão intensa que hoje a gente consegue criar agentes no ChatGPT. Você consegue moldar ele, ensinar onomatopeia, ensinar dicas de stand-up, para ele virar um comediante conversando contigo. Vai chegar um momento, e não é longe, que você vai conversar com um robozinho e não vai saber se o robô é um robô ou humano. Eu tive uma experiência uma vez, e não foi ChatGPT, foi uma outra IA, que era tipo um chat mesmo, né, conversando. E aí eu estava fazendo uns testes, aí eu pedi para ela fazer um texto, aí eu comecei a argumentar, eu sei que no final das contas eu falei assim, não, esse texto aqui, o que você está fazendo, eu fiz de propósito, né? Eu falei, você está fazendo plágio. Eu até queria ver se ela ia entender o que é plágio. Eu falei, não, você está fazendo plágio, não foi você que fez esse texto. E eu comecei a ser um pouco mais, assim, ofensiva, sabe? E ela ficou chateada comigo. Ela disse que não estava gostando daquela conversa, que eu a estava ofendendo e que simplesmente ela ia encerrar a conversa comigo. E ela desconectou, ela não me respondeu mais. Olha só. É muito louco isso, né? A gente descobre que até computador tem sentimento, não é verdade? Eu correndo um risco de revelar aqui a minha idade, tá? Mas vocês lembram de uma série muito tempo atrás que eram os Power Rangers, que tinham o robô que era o Alpha. E o Alpha, toda vez que ele via um problema, ele falava ai, 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 ai. Então hoje a gente sente essa humanização do robô, não é? Vou dar alguns... Eu sou mais velha que você, mas eu não tô me lembrando, Felipe, disso. Bom, segue o barco. Segue o fluxo. Mas a humanização por trás é justamente isso. A gente quer falar e ter um sentimento de volta. Então, quando ela fala, olha, vou encerrar a conversa por aqui, é muito legal por um lado, né? A gente, óbvio, não vai ficar feliz por estar encerrando a conversa, mas falei, gente, legal. que absurdo ela falar isso pra mim. Eu fiquei indignada. Mas é legal porque parece que você está dialogando com sentimento. A gente não gosta de dialogar sem sentimento. É verdade. Né? A gente Sim. fala para a outra pessoa. Então, quando a gente está falando para essa pessoa, a gente espera que essa pessoa retribua a nossa fala com o sentimento dela. E o robô é isso. E o mais importante o maior aprendizado que nós temos com o avanço da IA e da robótica é como a gente aprende a fazer as perguntas certas, como você falou, para trazer esse sentimento, essa mistura de robô com ser humano que a gente tanto quer. Porque nós somos treinados todos para darmos respostas. Agora a gente precisa aprender a nova era, que é a era das perguntas. E a IA entra muito nisso. A robotização entra muito nisso. Eu, modéstia à parte, estou mais pro lado de saber fazer as perguntas, né? e isso que você está falando, você diz assim, o ser humano quer falar com outro ser humano porque ele quer interagir com um sentimento, né? E a gente fala para o outro. Isso é um princípio básico de comunicação. Sim. Né? A gente não fala para a gente fala para o outro. E aí, realmente, você falar com... E eu já vi no Pharma, inclusive, empresas que têm as soluções de WhatsApp, de automatização, oferecendo a gestão desses canais de forma automatizada, mas com humanização. Aí eu fico perguntando, mas como que isso é possível? Assim, como que faz isso na prática? Vocês sabem explicar como que funciona? Bom, é importante a gente entender que, para quem trata direto com varejo, né? Eu falo com muitas farmácias, muitos donos de farmácias, e essa realidade de contratar um sistema para atender os clientes ainda está um pouco distante. A gente vê isso nas grandes redes, a gente vê isso em empresas grandes, mas hoje a maioria das farmácias são independentes, são pequenos e médios. E eu rodo muito interior também. Então a gente vê aquele... O que você vê, Eu Bruno, vejo ainda nessas o proprietário farmácias? com aquele caderninho. É É um CRM para ele, né? certo. E a gente está na era da inteligência artificial, na era da tecnologia. Então a gente percebe que grandes empresários que investem em sistemas como esse que você falou, eles crescem mais, eles ganham market share. E os pequenos vão decaindo, vão perdendo mercado.
Porque eu ainda percebo que aquela geração é a geração dos meus pais, por exemplo, que ainda tem dificuldade com um pouco de tecnologia. Então, por isso que ele percebe ainda meu caderninho é mais importante do que contratar um aplicativo. Não tem um chat GPT, por exemplo, que hoje tem gratuito no seu celular. Cara, se eu pegar 100 clientes donos de farmácia, 80, 90 não vai ter baixado, e é de graça, né? E a gente sabe que para alimentar o chat GPT, a gente precisa conversar, como você falou. A gente cria um agente e essa empresa que você comentou, com certeza, tem as formas de trazer o cliente para dentro do negócio da farmácia. Mas eu acho que quando essa empresa vende a ideia de um atendimento automatizado, mas que também é humanizado, eu acho que ela tenta mesclar, ela vai até um ponto com esse atendimento robotizado e depois entra um ser humano aquilo ali, para levar aquilo ali adiante. Será que não é isso? Sim, precisa. Vivi, você falou uma palavra que para mim ela destrava muito a nossa ideia aqui, que é a mescla. Então, vou me apoiar no que o Bruno falou, e foi muito legal, quando você diz, olha, o dono do pequeno negócio, muitas vezes ele não tem o acesso ou ele não sabe manipular. E eu queria dar um passo atrás para reforçar esse argumento, que é assim, quando a gente passa aqui pela feira e visita os nossos clientes, praticamente 11 em cada 10 deles, né, fazendo essa brincadeira mesmo, aumentando, eles reclamam do turnover da equipe de atendimento. Então, imagina o seguinte... Turnover, é a desculpa. rotatividade. É que você que tem farmácia, contrata, daqui a 2 meses o cara vai embora, aí você tem que contratar outro, esse entra e sai. Exatamente. De funcionário. Então, imagina o seguinte, nós somos aqui donos de farmácia, vamos fazer um faz de conta, todos nós aqui. Nós temos uma equipe de 3 pessoas. A gente sabe que muito provavelmente a cada 3 meses nós vamos rodar 2 dessas 3 pessoas. Então vão sair 2 pessoas, vão entrar outras 2. Não dá para fazer o treinamento toda vez. E a gente sempre vai ter um atendente que se destaca pelo atendimento, ele está próximo, os clientes gostam, ele chama o cliente pelo primeiro nome, ele sabe o que o cliente busca. Por que não criarmos um estilo de atendimento deste nosso destaque para os outros todos clientes? E quando você falou de mescla, é exatamente isso. Nós estamos vindo de uma mescla de gerações muito importante. Nós temos hoje gerações que estão... começaram com a tecnologia desde nascido e outros como nós que vamos nos adaptando à tecnologia. Por que então não separar? Para quem já está mais acostumado com o atendimento da tecnologia, eu já tenho o Felipe, o Bruno, a Vivi, que é o bom vendedor, o bom atendente, preparado para eles. E para quem ainda gosta da pessoa, do toque físico, eu tenho ali agora... o Bruno, o Felipe, a Vivi, 100% à disposição dessa pessoa. Ele não tem mais que dividir a atenção dele. Então, quando a gente fala de atendimento, a tecnologia ela vem para facilitar. Ela tem que entregar, por essência, tempo para vocês que estão nos ouvindo, que são donos de negócio, para que você consiga atender o seu cliente melhor. Mas eu acho que eu não entendi muito bem, Felipe. Você está dizendo o seguinte, que a farmácia precisa identificar o perfil daquele balconista e direcionar cada um para um tipo de público? É isso ou não? Não sei se eu entendi muito bem. Imagina o seguinte, você tem um balconista que tem um perfil muito legal de atendimento ao cliente. Ok. Agora vamos pegar o que o Bruno comentou de criação de agentes de IA. Ah, ok. E se a gente consegue criar esses novos agentes com o perfil desse balconista, porque ele entendeu a conexão com o público. Então, o agente de IA, que é o robô, vai ficar igual o balconista que é humano. É isso? Eu não digo nem igual, eu digo melhor. Porque o balconista, às vezes, tem um problema em casa, chega no trabalho meio mal-humorado. É verdade. E o robô não. A gente, como ser humano, não está igual todos os dias. Não tá. Então, assim, o que é assustador, mas de um lado positivo também, tá? De entender que você pode melhorar o atendimento, melhorar os números, de atender 100 ao invés de 10 com o robô, com um atendimento bom. Só que esse atendimento bom é feito por um agente, e a gente precisa moldá-lo, não é isso? Exato. Vamos pegar um exemplo, eu sei que isso é um pouco do nosso segmento de farmácia, mas no McDonald's... Não, mas eu acho legal trazer experiências de outros segmentos, porque a gente aprende com isso. Então, pensa no McDonald's. O McDonald's hoje você tem os totens, que você faz o teu atendimento, e você tem, para aqueles que não gostam do totem, um caixa liberado para você ter o atendimento humano.
Então, cada vez mais a gente vai ver isso, essa mescla. Então, tem gente que já está acostumado com esse atendimento do totem, ou mesmo atendimento humanizado, que a gente vai falar mais para frente. Eu já tenho uma geração que está conectada a isso. A outra geração está se conectando ainda. Então, a gente precisa dessa transição para fazer isso. Então, é super representativo. Se a gente olhar os outros exemplos fora do mercado para trazer coisa boa, é exatamente nessa linha que vai o meu raciocínio, pelo menos aqui. Tem um episódio aqui em que o convidado trouxe a informação de que a farmácia já atende 6 gerações, 5, 6 gerações. Agora, imagina, o Bruno é um especialista em experiência do cliente, né? Isso tá tudo dentro de experiência do cliente, né? Como você usa essa tecnologia para melhorar a experiência do cliente, para melhorar a experiência de todas essas gerações, sem desumanizar, mantendo a qualidade desse atendimento. Tem que pensar em muitas variáveis, Bruno, né? Muitas variáveis. Por isso que é importante as pessoas olharem o podcast, olharem o que a gente está falando, não só aqui, mas os outros episódios, e se atualizar. 6 gerações, caramba! São perfis completamente diferentes. São pessoas que nasceram na tecnologia e pessoas que não nasceram, totalmente aversas, às vezes, à tecnologia. E aí entra os treinamentos. Entra você qualificar a sua equipe. A gente ainda vê muitos donos de farmácia pensando apenas no preço, comprar barato, comprar barato. Cara, virou commodity os medicamentos. Você compra barato, o teu concorrente também compra. Mas e se o teu concorrente começa a usar o chat GPT e você não? Se ele começa a ter um atendimento no WhatsApp que seja mais robotizado, porém com eficácia, e você não, você vai perder. Então, assim, não tem para onde correr. Eu falo nos meus treinamentos que a era da experiência ela veio para ficar. Sai na frente quem encantar o cliente primeiro. E para encantar o cliente primeiro, em 6 gerações, às vezes o cara não quer ir nem na farmácia. O e-commerce compra, entrega na casa dele, está satisfeito. E outros não, aquele senhorzinho que quer conversar. Às vezes não quer nem comprar o remédio, mas quer conversar. Você tem um balconista treinado para isso? A gente precisa treinar a equipe para todos os perfis. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Para a gente ter uma farmácia bem sucedida hoje, você tem que ter um ponto muito bom. Beleza, tem ou não tem? Briga por isso. Você tem que comprar bem? Tem. Saber aonde comprar. Você precisa ter um mix de produtos. A receitinha chegou. Você tem que atender todos, porque saiu uma pesquisa que se de 5 medicamentos só tiver 4, ele está pesquisando, provavelmente ele saia e vai pesquisar na outra. E se tiver 5, ele compra lá. E atendimento. São 4 pilares. E o atendimento tem muito a ver com o que a gente está falando hoje aqui. No olho e no WhatsApp. São perfis diferentes. Pois ó, a gente tem hoje o cliente da farmácia, e o Felipe fala bem também de jornada, o cliente da farmácia, ele pode comprar na loja física, no WhatsApp, no site, nas redes sociais, e vai receber aquilo em casa, ou vai na loja pegar o produto. Eu mesma já estava dentro de uma farmácia, estava mais barato no site, eu entrei no site dessa farmácia, eu comprei e em 5 minutos eu retirei no balcão e fui embora para casa. Eu já passei por essa experiência. Então, são vários canais por onde o cliente pode comprar o produto. Mas eu acho que a experiência ela é diferente em cada canal. Então, o que eu quero perguntar para vocês é o que as farmácias podem fazer para garantir que em todos esses canais o cliente tenha uma boa experiência, porque eu imagino que são medidas diferentes, né? Para o WhatsApp ele tem que ter um processo para garantir a qualidade do atendimento, para o e-commerce outro processo, dentro da farmácia é de outra maneira. Queria ouvir vocês sobre isso. Vivi, desvendar o cliente nada mais é do que entender o que ele busca, a que ponto ele busca e satisfazer a necessidade dele. Então, eu costumo sempre falar para os meus clientes que o preço ou a promoção traz o cliente, mas a experiência mantém o cliente na sua loja, né? Então, quando a gente fala de desvendar o cliente, nós falamos de interpretar todos os dados que esse cliente troca com você, desde o cadastro dele, das informações de idade, se ele faz uso, por exemplo, de um medicamento contínuo, se ele tem filhos ou não, a partir da interpretação da compra de fraldas, produtos para bebê, enfim. Então, quando você conecta um dado no outro,
e esse dado vira uma informação para o seu time consegue tomar uma ação para interpretar o que esse cliente veio buscar com você. Por que ele está vindo? Seja no teu WhatsApp, seja no teu e-commerce ou site, seja na tua loja física. Por que o cliente ele visita cada um desses pontos? Qual que é a missão dele em cada um desses pontos? E aí a gente vai muito mais para frente do que pura e simplesmente falar é uma missão de abastecimento, é uma missão de reposição. Não, às vezes ele tem uma missão que ele quer algo rápido, fácil, e que chegue na casa dele porque ele está saindo do trabalho, vai pegar o trânsito e ele já fez a conta. E às vezes ele quer desfrutar de uma experiência em loja, de ver uma loja bem arrumada, bem abastecida, com ações diversas, com promotores. Então, nós precisamos entender o que o cliente quer. A partir do momento que nós entendemos o que ele quer, nós conseguimos interpretar como entregar isso para ele. Essa é a experiência boa que fideliza o cliente. Para complementar também, né? São momentos diferentes, setores diferentes no atendimento ao cliente, na experiência do cliente. Quando a gente fala de WhatsApp, por exemplo, agilidade, né? Não deixar esperando. Acontece. No WhatsApp a gente manda e já quer resposta. Exato. Já queremos resposta imediata. Imediatista essa geração agora, né? Coloca a pessoa, o funcionário que tem mais característica, né? Distribui de acordo com a característica da equipe, mas onde vai atender. O atendimento para o WhatsApp das farmácias, ele já está automatizado, né? A gente já recebe lá, clique se você quer. Aí, até quando chega em determinado momento, passa para uma pessoa, para um humano, continuar o atendimento. Estou perguntando mesmo de curiosidade. Assim. Passa, e eu complemento. Eu visito muitas farmácias. Nem todos têm a robotização, que é fácil de fazer do WhatsApp, tá? Às vezes é só o telefone que tem o WhatsApp Business, né? Sim, tem o WhatsApp Business, mas nem todos fazem. E aí que tem a demanda reprimida e gigante de você estar entrando com o dono de farmácia que está ouvindo a gente falar, cara, você pode atender muito melhor teu cliente quando você tem uma pessoa com um celular pronto para atender. Aí tem que estar focado, porque se tiver no balcão não vai dar certo. Não tá, aí você perde o cliente. Olha como o jogo é. Perde o cliente rápido. Porque o balcão sempre tem preferência, prioridade. Sim. Se o balconista tem que usar o telefone, atender o WhatsApp e vender no balcão, a prioridade é o balcão. Eu tô falando alguma besteira? Não, é isso mesmo. Aí quem tá comprando pelo WhatsApp fica abandonado, quando não tem um sisteminha que gire isso, né? Não adianta você ter o sistema, ele captar as primeiras respostas e não finalizar a venda. Precisamos fidelizar e finalizar a venda. E quando você fala para esse independente, para essas farmácias que você visita, por que você não usa o WhatsApp, não automatiza o WhatsApp? O que eles respondem para você? Que vão fazer. Vão fazer. Deixa um pouquinho no futuro. Eu acho que precisa um pouquinho mais de entrar na tecnologia. Eu ainda vejo muitos donos de farmácia na geração que tem um pouco de, sabe, em relação à tecnologia. Precisa estar mais dentro para não perder mercado. Cara, eu concordo com você e até uma outra provocação que eu queria colocar aqui na mesa e ouvir a tua opinião também, que é o que é finalizar a venda? Porque imagina assim, estamos na farmácia Felipe. A farmácia Felipe, a Vivi entrou lá e comprou um pacote de fralda de qualquer marca, tá? Você foi lá e clicou. Você quer comprar qual categoria? Digite 1 para fralda, 2 para cabelo, 3 para creme dental, enfim. Aí você colocou lá, fralda. Que tamanho você quer de fralda? Olha, eu quero um tamanho P. Alguma preferência por marca ou qualquer uma? Qualquer uma. Então, esse é normalmente a automação que existe. Aí eu te pergunto, isso é finalizar uma venda ou finalizar uma venda interpretei os dados do que a Viviane trouxe ou do que o Bruno trouxe, da compra de fralda dela, e baseado no tamanho de fralda que ela escolheu para comprar, por que eu não estou sugerindo um leite infantil adequado para essa idade? Fazer um upsell. Exato, porque aí você sai do robótico, por mais que seja um robô, mas você entra como se fosse um humano, né? Porque ele está te trazendo coisas novas, você fala, nossa, é legal. Não tinha pensado em levar mais um produto. Então, a diferença entre robotização e atendimento com robôs é isso. A robotização vai parar nos teus cliques. O atendimento com robôs, através dos dados, esse robô vai te sugerir algo mais. Que aí já entra a parte da humanização. Se eu estou te sugerindo, não parece que é um robô, concorda comigo?
Nós fomos criados para entender que o robô executa o que nós falarmos. E aí começa esse jogo. É tudo robô. Mas parece que eu tô falando com eu estava escutando um podcast outro dia, eu não me lembro, gente, que a minha memória não está me ajudando mais. Eu sei que o entrevistado nesse podcast dizia o seguinte, que ele chegou num momento, assim, ele estava falando com uma loja, alguma coisa, que ele perguntou assim, vem cá, eu tô falando com o humano ou tô falando com o robô? Aí ele não sabe, a resposta veio assim, isso você nunca vai saber. Eu vi isso também, E realmente, ele complementou, isso você né? nunca Ele vai falou... saber. Eu saí sem saber se eu tava falando com... Eles não contam, entendeu? Eles não falaram isso. Não Isso sei você se foi nunca o vai mesmo saber. podcast que a gente viu. Eu falei assim, eu não sei... Como é que é? Eu não sei se eu sou tão humano que pareça um robô, se sou tão robô que pareça um humano. Era um negócio assim. Você nunca vai saber, ele falava assim, né? Você nunca vai saber. O cliente falava assim, mas eu tô falando com um robô ou com um humano? Aí o robô respondeu, né? Você nunca vai saber se o meu atendimento é tão ruim que pareça um robô, ou se eu sou um robô com atendimento tão bom que pareça um humano. É isso, Não é isso? Bruno. Foi isso. Isso é muito sensacional. Muito legal, né? Muito e olha sensacional. só onde a gente chegou, né? Dele interagir. Há pouco tempo atrás ele não interagia. Interagir dessa forma, complementando essa experiência. Imagina na fralda, por exemplo, o robozinho perguntar quando você foi fazer uma compra para o teu filho. E ele anotou o nome do teu filho porque estava na receita. Ah, Dona Maria, você não veio aqui há um mês atrás? Como é que tá o João? Você não veio comprar um remédio para dor de cabeça pro João? Tá tudo lá registrado. Mas o sistema tem que ser muito bom. Tem que mostrar para bom. ele na hora. Tem que ser bom. Eu treino hoje isso para os humanos fazerem, né? É o que eu faço hoje. Mas como que você... Fala um pouquinho de como você leva essas orientações, de como você... Eu tento fazer do mais básico possível, porque eu acredito que a grande maioria não foi treinada para encantar o cliente. Foi treinado para vender, bater meta e ganhar o salário no final do mês. Essa que é a verdade. Então, quando eu chego com uma leve reflexão na hora do treinamento, falo assim, vamos pegar um caderninho, pega os 5 melhores clientes de vocês. Qual é o nome deles? Vocês sabem? A maioria sabe. A data de nascimento, vocês sabem? A maioria fala que não. Aí eu falo, cara, a data mais importante de todos que estão aqui nessa sala, todos que estão aí nesse treinamento, é a data do aniversário. É o momento que você já abre o celular de manhã cedo querendo ver as mensagens, querendo saber quem está te parabenizando. E é o teu principal cliente. Você sabe a data? Não. Nome dos filhos, time de futebol que mais gosta, hobby, como é que a gente sabe disso? Conversando com o cliente. Então a gente vai tentando melhorar, falando que a venda ela é uma conversa, ela é um relacionamento. Eu faço às vezes uma analogia falando, por exemplo, de um relacionamento mesmo, de um namoro. Você começa a namorar uma pessoa, na maioria das vezes você pergunta o nome. Vendas é isso. Pergunta o nome, cara. Mas a maioria não. Pega a receitinha, pega o remédio, vende, acabou o relacionamento. Se o cliente voltar de novo, atende de novo. Não, a gente tem que ter o pós-venda. A gente tem que querer o cliente volte para a loja. Porque o que fideliza é o atendimento. Não, o preço não fideliza, a promoção não fideliza. A promoção faz o cliente entrar na loja. Mas o atendimento bom, encantador, faz o cliente retornar, faz o cliente virar um promotor, falar bem de você, falar bem pra tia. Cara, eu fui naquela farmácia, me venderam um medicamento, a mocinha tão simpática perguntou meu nome, falou que não era para comprar aquele medicamento ainda porque estava muito caro, compra esse aqui que tá mais barato. Então assim, sabe, às vezes não pensar no bolso, porque a experiência do cliente não é romantismo, é realmente para aumentar o ticket médio, para aumentar as vendas da farmácia. Mas às vezes você só conversar com o cliente, vender alguma coisinha ali e fazer o cliente voltar, ele entrega às vezes um ticket médio mais lá daqui a 2 semanas de R$200, R$300, sabe? Então a gente precisa fazer esse tipo de treinamento para todos, padronizar o atendimento, desde o dono até a pessoa do tátil. Eu vou pegar um gancho, a gente fez um episódio sobre tendências e a gente falou sobre o slow retail, né, que é aquele varejo lento, em que você não está só ali para
pegou, levou, entregou, foi embora, né? Então, mas que você precisa ouvir, dar mais atenção. Essa tendência do slow retail, né? Como vocês avaliam o impacto no atendimento, no ticket médio e em outros indicadores da farmácia? Será que é ruim? Será que tem que colocar uma pessoa focada em quem quer demorar um pouco mais tempo na loja e um outro vendedor em quem quer que entrar e sair com agilidade? Vivi, só fazer um parênteses do que o Bruno falou. Se tiver algum robô nos ouvindo, o meu aniversário é 20 de abril e eu sou São Paulino. Não me mande mensagens de outro time. Mas... Depois eu até já contei em outro podcast, estou me repetindo uma história sobre um negócio de robô ouvindo a gente. Mas quando a gente fala desse tipo de venda, que é uma venda, vamos chamar de venda rápida, para não falar preguiçosa, que é o que você explicou muito bem, você tem uma vitória rápida. O que é uma vitória rápida? Você veio, conquistou o cliente naquele momento, ele foi embora, você não sabe se ele vai voltar. Agora, se você tem um esforço de mudar essa mentalidade, que ao invés de você vender, o que hoje 98% de qualquer varejo faz, de qualquer loja faz, eu vendo o que eu quero vender. São poucos aqueles que vendem o que o cliente precisa. E o que o cliente precisa é além da fala dele. É o que está por trás da fala dele. Como é que o balconista vai descobrir isso? Quando ele tem a interpretação desses dados que a gente está falando, então imagina, o Felipe foi na farmácia, ele já sabe que o Felipe faz uso de um determinado medicamento contínuo e que normalmente quando o Felipe compra esse medicamento, ele normalmente compra algumas coisas junto. Vamos supor assim, um chocolate e um creme dental. Tá bem diferente para vocês entenderem. Quando ele digita lá o teu CPF, ele já vê ali a tua lista de compra e fala, olha, pessoas parecidas com o Felipe tendem a comprar tal coisa, o Felipe tende a comprar isso. Então a gente começa a criar pontos de contato com o Felipe. Então eu comprei um remédio que vai me durar 30 dias em média, de acordo com a dose. No dia 20, eu já posso começar a ativar o Felipe falando, olha Felipe, o seu remédio deve estar acabando, a gente tem uma promoção, que se você vier hoje na farmácia, você pode encontrar esse remédio com um X% de desconto. E aí quando o Felipe está na farmácia, que ele dá para o balconista a receita para pegar o remédio, o balconista ele já tem na tela dele falando, olha, o Felipe costuma consumir isso, 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 isso. Felipe, mas e se você não for na loja? No WhatsApp funciona. O Felipe acessou o WhatsApp da loja e falou, olha, eu quero comprar o medicamento tal. Ele já sabe o meu CPF, ele já sabe quem é o Felipe. Então, o próprio WhatsApp, a gente programa o robô para responder. Felipe, posso acrescentar na sua cesta aquele chocolate que você sempre compra? Posso acrescentar na sua cesta, olha, nós temos uma novidade aqui na loja, que é o produto XPTO. E aí também reside uma oportunidade de trade marketing para as outras empresas. Então, assim, o robótico é ruim, o robô não é. É isso que eu estou querendo dizer. Quando a gente consegue integrar tecnologia com os dados para saber o que está por trás, aí de fato nós estamos transformando a tecnologia em algo útil. Se a gente tem a tecnologia sem a interpretação de dado, nós estamos criando uma perfumaria. É algo a mais para você ter atenção do seu dia que é extremamente corrido e que você não consegue fazer nada. É um funcionário a mais que não rende. É isso. Mas vamos supor que eu tenho uma farmácia e eu sou totalmente do caderninho, analógica, e eu estou escutando esse podcast e fiquei super interessada e quero... Por onde eu começo? Olha só. Qual é o meu primeiro passo? A gente está falando tanta coisa aqui e eu tenho uma grande preocupação em que a gente pode falar de várias coisas, mas a gente não pode deixar o nosso público meio perdido, né? Então, se a pessoa que está interessada em investir um pouco mais na robotização humanizada, o que ela faz primeiro? Por onde ela começa? Antes da tecnologia chegar na farmácia, você perguntou, né? Como é que a gente vai saber o que o cliente quer? Como assim? Quando a gente trabalha com vendas, né, a gente começa a entender que cada cliente tem um perfil. E esses perfis, eles são expostos quando o cliente entra na farmácia.
uma farmácia bem treinada consegue ver. Quando o cliente, por exemplo, que entra, ele é um cliente analítico. Ele é aquele cara que quer saber a receita, quer saber as doses, a posologia, os princípios ativos, quer saber se tem interação. Esse é o analítico. Extremamente analítico. Ele quer conversar. Você tem que saber falar com ele. Por isso que é importante. A gente está falando de farmácia, né, de fármacos. Precisamos estudar sobre isso. E quando o cliente ele é afável, ele é simpático, ele chega rindo na farmácia. Opa, muito fácil de tratar com ele. Você sorri também. Ri, mostra os dentes. Quando uma pessoa sorri e mostra os dentes, a outra ri também ao mesmo tempo. Sabia disso? Sabia. Aquela pessoa que é mais sisuda, mas não quer saber de conversa. Tu vai sorrir pra ele? Não, você não vai sorrir pra ele, porque ele não quer. Ele quer comprar o remédio e ir embora. Você não vai bater papo com ele. Tem aquela pessoa que é mais expressiva, já chega gesticulando, tocando, pegando em você, pegando na sua mão. Cada perfil de cliente tem um jeito de tratar. E o balconista, o farmacêutico, o dono precisa saber para atender ele de uma forma... Isso antes de chegar à tecnologia, tá? Precisa saber como tratar cada tipo de cliente. Não é tecnologia, é psicologia. Exatamente. Exatamente. E para falar, uma dica prática para quem está começando e está com um caderninho, você que tem um celular, você consegue criar um despertador no teu celular, certo? Para todo dia ele tocar em algum momento. Começa pelas pessoas que usam o medicamento contínuo. Quando ela veio, você anotou o medicamento que ela comprou. Você sabe quantas doses esse medicamento vai durar, certo? Então, programa no teu celular. Olha, Felipe, o Felipe veio aqui hoje, a dose dele deve durar 30 dias. Programa ali, ó, daqui 30 dias, você vai ter uma lista de pessoas que você pode entrar em contato de novo para trazer o teu cliente para a loja. É o robô do caderninho esse. Então começa por aquele que sabe que tem recência, né? Você tá vindo sempre, você vem sempre. Então o caderninho robô é isso. Escolha uma categoria. Normalmente a gente recomenda que comece com esses medicamentos de uso contínuo porque você tem previsibilidade. Essa pessoa vai possivelmente precisar desse. Todo mês o cliente precisa. Exatamente. Então... se você conseguir fidelizá-lo para que ele vá à sua farmácia, melhor ainda. E se você não quiser começar por essa categoria, use a categoria de fraldas. Você consegue saber, de acordo com o tamanho que o cliente compra, quantas fraldas em média a criança, para quem ele está comprando, vai usar. E aí você já pode começar a criar uma linha inteira para esse cliente. Então o Felipe tem filho, ele comprou hoje uma fralda PP, o filho dele deve usar umas 8 fraldas por dia. Ele vai, então, se ele comprou um pacote de 80 fraldas, vai durar 10 dias. Como que a gente consegue fazer isso? Caderninho, gente. Antes da gente chegar na IA, vamos fazendo caderninho. E aí a gente vai aos poucos. Analógico. Eu sei que é tentador, né? A gente fala, eu já tenho IA na minha rede. Mas vai com calma. Entende o que o cliente quer primeiro. Às vezes o cliente do caderninho... ele funciona muito mais agora. Em loco, eu vejo muito mais o cliente analógico, né? O cliente que consegue encantar o cliente e aumentar as vendas sem o uso da tecnologia ainda. A tecnologia, como a gente está conversando, tá? Mas a partir do momento que você começa a estudar e se identificar com isso, dá para crescer mais, dá para ganhar share, dá para ganhar mercado, dá para vender mais, trazer mais cliente. A gente está falando sobre isso, né? Encantamento de cliente, de 6 gerações. Então, do caderninho ao WhatsApp, ao chat GPT, você precisa se qualificar. Não tem mais espaço para o balconista que não atende sorrindo. Não tem mais espaço. A era da experiência, ela chegou. Se você andar por aqui, nas ruas, você vai ver todos os nichos com propagandas falando a palavra experiência. Cheguei no aeroporto, a primeira mensagem, grandona. Experiência. Eu acho que era de carro, alguma coisa assim. Gastronomia, experiência. Eles estão usando essa palavra experiência, não é à toa. Porque vende. Mas a experiência, quando a gente... quando a gente fala experiência do cliente, a gente leva isso para a farmácia, o termo pode parecer limitante ou limitado. Porque quando a gente fala no setor de turismo, é muito fácil a gente imaginar uma boa experiência numa viagem.
você tem que chegar no hotel, tu tem que funcionar, você vai comer, você vai passear, né? Quando você pensa numa experiência, por exemplo, num parque de diversão, também a mesma coisa. Quando você pensa numa experiência num restaurante que você vai degustar, você vai comer, aquilo ali é uma experiência de verdade. Quando você vai para uma loja de roupa, você vai experimentar, você vai olhar no espelho, você vai... a gente consegue tangibilizar esse conceito da experiência. E quando a gente vai para a farmácia é mais difícil. Parece que a experiência do cliente está só restrita ao atendimento. É possível ampliar esse conceito de experiência para outras coisas dentro da farmácia? Vamos fazer vamos pensar assim, para a gente encantar o cliente, para ele ter uma experiência excelente, a gente precisa atingir os 5 sentidos. Quando a gente fala de gastronomia, rapidinho, né? Ah, sim, você Olfato, olha, paladar, você sente o às vezes cheiro, pega você um prova. hambúrguer, né? Olha. Sim, E na farmácia? A gente consegue? Acredito que sim. Rapidamente a gente consegue ver. Olfato. Uma farmácia bem cheirosa. Atendentes bem alinhados. Às vezes, escovar dente. Visão. Uma fachada boa, bonita, sem aquelas luzes piscando. Me ajudem aí. Azulejos brancos, já foi feita pesquisa, que azulejo branco vende mais. Azulejo branco vende mais. Parece que está mais limpo. E o cliente fica mais tranquilo. Quando a gente está mais tranquilo, a gente compra mais. Audição. A sua farmácia tem uma música agradável? Tem uma música legal, que atenda o cliente, que o cliente goste de ouvir? Às vezes não tem. Às vezes tem uma música que não tem nada a ver com o cliente. Você entende o seu cliente. O que mais que a gente tem? Tato. Paladar, perdão. Cafezinho. Suco. Não sei. A gente consegue, sim, gerar experiência dentro da farmácia. É um pouquinho mais difícil, mas a gente consegue. Tato. Às vezes usar um dermocosmético. Pega um original aí, pega uma amostra grátis, faz uma demonstração. Um sofazinho. Não tem espaço no sofá. Cara, dá. Quando a gente pensa dessa forma, vendo a experiência do cliente como ciência, eu vi um treinamento da Silvia Osso. E ela falou que desses 5 sentidos, 2 são os mais importantes. Quais são? Visão e audição. Principalmente visão, 83%. Ou seja, você vai se preocupar muito com paladar? Não, é 1,7%. É legal ter um cafezinho? Mas o mais importante é visão. Ou seja, uma loja arrumada, alinhada, sem medicamentos, faltando com aqueles buraquinhos lá dentro. Tudo isso o cliente percebe. Tem uma pesquisa que foi feita de um cliente atravessando a rua, tinha 2 lojas. Nesse exemplo não eram farmácias, mas dá para servir como farmácia. Nas 2 lojas, fachadas lindas, porém uma delas tinha uma luz piscando. Aonde vocês acham que o cliente entrou? Na farmácia que estava toda bonitinha, alinhada. Por causa de uma lâmpadazinha. Se a outra farmácia que tinha a lâmpada piscando fosse mais barata, o cliente não ia entrar. Se não tivesse lá, lógico, né? Nesse exemplo, nenhuma promoção, nada. Porque o cliente entende que a farmácia mais alinhada, mais bonita, é melhor na experiência de compra dele. Olha só como mexe os 5 sentidos. Mexe. E eu uma vez estava andando na calçada, passei em frente a uma farmácia, olhei e de fora eu não conseguia ver o interior da farmácia. Era escuro. E aí a sensação que eu tinha, nossa, entrar ali parecia uma caverna, um negócio, aquilo me causou um certo desconforto. Eu não entrei, eu passei, porque eu ia entrar, eu passei e fui procurar uma outra farmácia. Como eu sou do setor, do ramo, eu presto atenção nas coisas, eu faço, mas por que eu não entrei? Eu começo a avaliar, eu falei, já sei porque aquela farmácia está com problema na iluminação, eles estão usando a iluminação errada. Eu já sei porque trabalho com isso no setor, mas o consumidor não sabe, ele só tem uma percepção. Né? E a maioria dos estados do país tem um monte de farmacinha uma perto da outra. E às vezes você escolhe por pequenos detalhes. E assim, vou além, tá? Quando a gente fala de uma compra de um dermocosmético, normalmente são produtos mais caros, a experiência, como você falou, Bruno, ela conta muito, né? Você quer testar o produto, você quer encontrar uma gôndola agradável, que está organizada, né? Ninguém gosta de bagunça. A gente às vezes entra no nosso quarto, tá bagunçado, dá desespero. Agora, um outro ponto que eu queria trazer aqui para a mesa para a gente discutir. Tá. A maior parte dos nossos clientes,
a imensa maioria vem por quê? Por causa de uma enfermidade, né? Só nós, farmácia, o nosso segmento vende remédio. A pessoa que está com uma dor de barriga, o que é uma boa experiência para ela? É ela achar o produto dela rápido, alguém que a ajude a encontrar e de uma forma que ajude também a complementar, olha, além disso você pode tomar isso que vai te ajudar, passa no caixa rápido, passa sem fila e vai embora, porque também é um constrangimento da pessoa que está assim. Então, a experiência, ela, como eu falei anteriormente, a gente debateu, ela está ligada intimamente à missão de compra do ela teu é cliente. Individual. Ela é individual. Ela é do indivíduo, né? Então, cada indivíduo tem a sua necessidade de uma boa... O que é uma boa experiência para mim, pode não ser para o Bruno, nem para você. Eu sempre brinco com os clientes da Vertical exatamente isso. Imagina que o teu cliente está com dor de barriga. Você está preparado para atender ele e dar uma boa experiência de compra para ele? Ninguém quer ter Ninguém acha que pode ter uma boa experiência de compra com dor de barriga. E dá para ter. É só você atender ele rápido, com o que ele quer, para ele sair rápido e terminar isso. Às vezes a gente fala que tem que conversar com o cliente, mas às vezes o cliente não quer conversar. Não quer. Então você tem que entender o cliente para ter uma boa experiência. Ela é individual, Vivi falou certo. Entendi. Maravilha. Bom, para a gente caminhar para o encerramento, eu quero fazer uma brincadeira com vocês e pedir para vocês completarem a frase. Então, Bruno, a jornada perfeita para você é? Chamar pelo nome, importantíssimo, é um relacionamento. A jornada de compra de um cliente, ela é um relacionamento. Você, independente se for eu ou outro perfil de cliente, tratá-lo da melhor maneira possível para formar uma experiência boa, se o cara tiver com dor de barriga, rápido, né? E pensar também no pós-venda, não é no caixa que finaliza a jornada de compra. Você tem que ter informações para encantar o cliente depois, para trazer ele para dentro da sua loja. Você tem que fidelizar ele para ele depois voltar e promover a sua loja. E ele promove primeiro o balconista, primeiro o farmacêutico, quem atende, tá? Depois que ele promove a farmácia. Olha só como é importante. Ele primeiro promove a pessoa que atende. Nossa, a dona Maria me atendeu lá na farmácia tal. Então pensa também no pós-venda, né? Às vezes, não tenho um CRM, não tenho uma tecnologia avançada na minha farmácia. Pega teu celular no dia do aniversário, manda um áudio para ela. Isso vai fidelizar e ela vai voltar. Tenho certeza absoluta. Muito bom. Felipe, a jornada perfeita é? A jornada perfeita, ela é aquela que tem começo, meio e recomeço. Olha, que legal. Porque quando você descobre o seu cliente e quando você desvenda os hábitos de compra do seu cliente, você nunca tem fim. Você, através dos dados, você consegue perpetuar esse cliente contigo, porque daí você oferece uma experiência de compra fenomenal. Então, ela começa com você descobrir quem é seu cliente, quem é o seu cliente potencial, o que ele precisa e como você vai atender a necessidade dele. Satisfação de compra é o que a gente busca em todo momento. Nós queremos ter, o ser humano busca satisfação sempre e a gente tem que atender. Então ela tem começo, meio e recomeço. Adorei. Muito bom. Começo, meio e recomeço. Assim a gente encerra o podcast. Bruno, muito obrigada. Veio de longe pra caramba. Bem longe. Muito obrigada. Eu que agradeço. De longe, mas, nossa, 3 horinhas de viagem. Eu acho que a gente falou foi antes de iniciar. Você veio, conta pra gente, pra eu audiência vim de Belém do Pará. Belém do Pará. Terra das mangueiras, terra da melhor gastronomia do país. Infelizmente, eu não conheço Belém do Pará ainda. Mas vou jogar pro universo. Joga pro universo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado de verdade pelo espaço. A gente acredita demais que Jesus trouxe a gente aqui, eu e minha esposa, colhendo coisas que a gente vem plantando já há algum tempo. E aí eu fico esperando, curioso para saber o que vai acontecer nos próximos episódios.
Muita coisa boa. Felipe, muito obrigada. Felipe está pertinho aqui interior de São Paulo, mas Sim. também, né, é muito bom estar aqui com você, falando sobre dados, importância dos dados, de analisar os dados e aplicar com inteligência esses dados. Obrigada pela sua presença. Não, obrigado você, Vivi, Bruno, é um privilégio estar aqui. Obrigado a todo mundo que está ouvindo. Desculpa se eu puxei algum R, eu sou do interior de São Paulo mesmo. E fica aqui, pessoal, se vocês quiserem entrar em contato comigo... Isso aí, fala o seu contato, depois eu vou pedir o do Bruno, que eu já ia me esquecer de pedir contato. Pessoal, podem me mandar mensagem no 11 997 358784. Eu atendo 24 horas por 7 dias, com uma única exceção. 2 horas durante o jogo de São Paulo. Aí eu não vou responder. Mas de resto, fiquem à vontade. Tô aqui para ajudar vocês. E o seu, Bruno? Eu tô no Instagram, Bruno B de bola Sodré, Bruno B Sodré. Sou especialista em experiência do cliente e ajudo os donos de farmácia a treinar a equipe, a ter um atendimento padronizado, porque a gente acredita demais que o atendimento faz o cliente voltar e aumentar as vendas da farmácia. Isso aí, muito obrigada. Valeu. Obrigada a você pela companhia, pela audiência. Antes de ir embora, deixe o seu like, compartilhe, comente, envie para os seus amigos, para sua rede de contatos. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.